Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast do portal Fisiortopedia. Eu sou o Leandro Fukuzawa E eu sou o Rafael Cariscalarte. e nós seremos os hosts desse canal. Esse canal tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Trazendo novidades toda segunda-feira sobre as temáticas de dor e fisioterapia musculoesquelética. Então seja muito bem-vindo e aproveite mais um episódio. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Fisiortopedia. Hoje estamos aqui com duas grandes amigas e duas iniciantes aqui no nosso podcast, primeira vez que elas estão participando, mas com certeza a gente tem bastante coisa para falar e com certeza elas devem voltar em algum outro momento aí, né? E então estamos aqui com duas pessoas da UFSCar, Ellen Nogueira e Melina Reich. Não sei se eu falei certo, meu. Depois qualquer coisa você me corrige. Mas Opa, estamos é aqui. muito Primeiro eu vou obrigado. apresentar Rafael Crescicalante, depois vocês se apresentam com calma. Tudo bom, Rafa? Tudo bom, gente. Prazer em vê-las aí, né? Estive com vocês, quando é que foi? Foi em novembro? Final do ano, isso. Em novembro, né? Tive o prazer de estar lá com vocês na UFSCar, num evento comemorativo. E é um prazer ter vocês aqui com a gente, recebê-las no nosso podcast. Com certeza. E hoje a gente vai falar de um assunto super interessante, né? Que é um case aí de sucesso, com certeza, que é a clínica de dor lá da UFSCar. E as meninas vão trazer um pouquinho dessa experiência delas, né? Mas vamos começar do começo. Ellen, por favor, se apresenta aí e seja muito bem-vinda. Olá, pessoal. Muito obrigada pelo convite, por esse espaço para falar de um tema que eu sou suspeita, né? Eu falo que é o meu oxigênio da semana, que é a nossa querida Clínica da Dor. Bom, eu sou a Ellen, sou fisioterapeuta, formada na Unesp Campus de Marília. Vim para a UFSCar fazer os cursos de mestrado e doutorado. Pois comecei um pós-doc com a professora Thais na USP Ribeirão, mas ela felizmente se mudou para cá, né? O que foi maravilhoso, não precisei viajar, né, para Ribeirão. E tem 7 meses que eu sou docente do departamento de fisioterapia da UFSCar, mas a minha história com a Clínica da Dor começou antes, né, da minha efetivação como docente. E ainda nessa seara de apresentação, eu queria muito falar por que eu cheguei no mundo da dor. Não sei se esse é o momento mais oportuno, Fique à vontade, Ellen. mas Deixa eu desde a apresentar. graduação, Aí você já começa com essa parte que eu acho que já vai entrar na história mesmo, né? Então, vou então, deixar a Melzinha se apresentar. Mel, seja bem-vinda aí, Mel, Melina, né? E, por favor, se apresente. Aí depois a Ellen já começa, porque aí eu acho que a gente já adentra no assunto. maravilha. O prazer é todo meu, Fuco, Rafa, obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui com vocês, falando, como a Ellen diz, da nossa menina dos olhos, né? Aquilo que faz a gente se encantar aí, com esse trabalho já na UFSCar há algum tempinho. Então, eu também sou fisioterapeuta, sou formada pela UFSCar, também não vou revelar a data não, que a gente não precisa, né, entrar nesses pormenores. E eu sou contemporânea da Ellen, no mestrado e doutorado, nós fizemos junto esse período aqui na UFSCar, com diferentes orientadoras. E antes de vir para o mestrado, eu sempre me interessei muito com terapia manual, fui fazer um curso de osteopatia, pela Escola de Madrid, e acabei fazendo concomitante aí o finalzinho do mestrado, o finalzinho do doutorado, do mestrado. E, é, e assim, eu me encantei pela dor quando eu fui para o meu pós-doc. Então, eu estava ali no meu período de sanduíche, né, que a gente fala, que a gente vai fazer uma parte da pesquisa no exterior, e eu fui para a Austrália, na Griffith University, lá em Uhum. Gold Coast. E aí eu trabalhei com a Leanne Bissett, que é uma grande colaboradora do professor Bill Vicenzino, que trabalha com Mulligan já, né, que a gente sabidamente conhece e admira. E eu fui para lá aprender processos de modulação da dor. Então foi lá que eu comecei a estudar, sair dessa caixinha do modelo patoanatômico da dor, porque até então a minha pesquisa era completamente biomecânica, e comecei a me interessar por esses processos neurofisiológicos que me encantaram e entrei no mundo do modelo biopsicossocial. Então, quando eu voltei para o Brasil, em 2015, eu vim muito interessada em continuar esse método aí, essa linha de pesquisa que eu iniciei lá.
e é a linha que hoje eu sigo aí, já aliada à terapia manual, que é a minha grande paixão desde que eu me formei, né? Então, eu estou como docente na Federal há 3 anos, e estou na Clínica da Dor aí um pouquinho menos tempo que a Ellen, aí a gente começa a apresentação sobre a Clínica da Dor. Muito bom, muito bom. E são duas pessoas muito especiais, né? Eu sempre via os nomes delas em paper. A Ellie tinha contado um pouco mais com a questão da Thaís, né? Mas foi muito bacana que a gente se conheceu na SBED, né? E sempre muito carinhosas. Então, eu fiquei surpreso, né? De tanto carinho que elas vieram. Então, eu queria agradecer também publicamente aqui. Pessoas que a gente admira, né? Admirando o nosso serviço. É sempre bacana esse processo, né? Recíproco. Mas, Ellen, por favor, fique à vontade aí. Como que você chegou nesse mundo da dor? E conta um pouquinho como que você foi indo para a clínica em si. Ah, legal. Ainda na minha fase de graduação, eu quis entender um pouco mais sobre dor e procurei um laboratório de reumatologia. E aí, quando eu terminei a IC, eu falei, eu já sei por que que as pessoas sentem dor. Elas sentem dor por causa do trabalho delas. É o trabalho que ocasiona dor, só pode ser isso. E aí o meu querido orientador, na época, o professor Marcelo Navega, falou, olha, se você quer estudar trabalho, você tem que ir para a UFSCar, tem um grupo de ergonomia lá muito forte. E eu vim para cá, fiz os cursos de mestrado e doutorado com a professora Ana Beatriz Oliveira, e dentro da pesquisa ainda muito biomecânica, a gente tinha um olhar psicossocial. Isso eu estou falando aí entre 2010, 2015, que essa coisa ainda não estava tão evidente, tão na moda como a gente ouve falar atualmente. E aí, quando eu terminei o doutorado, a Bia me incentivou muito a realmente mergulhar nessa questão da dor, procurar um outro centro, né? Ficar mais independente, abrir um pouco a caixinha da questão ocupacional, porque veio a minha primeira grande frustração, né? Não era o trabalho que explicava 100% dos casos de dor. E nesse caminho entre a graduação e a pós-graduação, eu conheci a Karina Gramani, que sempre foi uma pessoa muito entusiasmada ao tratar do assunto dor. E aí eu pedi já licença para ela, para o professor Fernando, do Departamento de Gerontologia, famoso Zé. Eles, em meados dos anos 2000, entre 2000 e 2005, eles foram ligantes de dor aqui na UFSCar, era uma liga liderada pelo professor Carlos Castro. E foi a primeira sementinha para ter um ambulatório de dor que só atendesse dor crônica aqui na UFSCar. Eu terminei o doutorado, fui para a clínica antes de emendar o pós-doutorado, e a Karina, em 2017, em parceria com o Zé, inauguraram aqui o curso interdisciplinar em dor. Em 2018, foi feita uma força-tarefa, ainda com um número menor de especialidades, na ocasião, fisioterapia, enfermagem e gerontologia, e começaram a pensar o que seria um pré-requisito para se ter um serviço de dor. Só que a gente conseguiu tirar isso do papel. Eu entrei nessa equipe já no final de 18, começo de 2019, para ser a preceptora dessa clínica de dor, que nós implantamos oficialmente no ano de 2019. E logo em seguida nós já ganhamos mais duas grandes forças, que são as especialidades da psicologia e da educação física. Legal. Então a gente começou com pouquíssimos membros e pouquíssimos pacientes, né? E aí qual foi essa grande força-tarefa? Quais são os questionários que poderiam contemplar o interesse das áreas? A gente ainda estava num modelo muito pró-profissionais, né? Como que a gente se organiza para lidar só com pacientes de dor? E aí, gente, queria passar agora um pouquinho a bola para a Melina, para ela falar como que ela nos encontrou aí em meados de 2020, com um protocolo, né? Com várias escalas para atender as sub-áreas e com a seguinte estratégia de protocolo intervencionista. O indivíduo é avaliado em mais ou menos entre 2 e 3 sessões,
sempre de maneira interdisciplinar, com duplas ou trios de diferentes profissões. E, na sequência, ele passa por um programa de educação em neurociência da dor antes de receber, propriamente dito, uma intervenção específica daquela área que ele tem mais demanda de cuidado, tá? Essa é o primeiro layout da nossa clínica de dor. Uhum. Legal, vai lá, E Melzinha. aí eu cheguei em 2021, entrei como membro da clínica e junto com a Ellen passei a coordenação, né? Porque cada uma dessas áreas, dessas disciplinas que a Ellen mencionou, a gente tem um coordenador diário. E aí, nesse momento, eu me deparei com esse sistema que funcionava porém, o que a gente percebia é que o processo de avaliação, ele era muito longo. Então, como a Ellen mencionou, na perspectiva de tentar captar as demandas ou as particularidades de cada disciplina, nós acabamos com uma quantidade grande de instrumentos de avaliação e os membros, eles passavam muito tempo ali naquele processo, porque o processo de avaliação, a gente sabe que é um processo em que o paciente fala bastante, né? E a gente precisa acolher, escutá-lo, e já né, o momento de criar aliança terapêutica, mas a gente não conseguia terminar a avaliação. Então, a gente batia um pouco de cabeça com esse processo inicial, mas talvez por um exagero de instrumentos que a gente tinha no início. E aí, em alguns momentos, a gente percebia que as informações que a gente colhia com alguns instrumentos não eram tão relevantes para a queixa dos pacientes. E nós começamos, então, a repensar, talvez no processo de avaliação, implementar algumas melhorias para voltar o olhar para o indivíduo, né? E tirar um pouquinho essa perspectiva que talvez estivesse ali ainda enviesada por um modelo anterior, talvez, né? E jogar o olhar para o indivíduo, centrado na funcionalidade. E foi nesse momento que eu criei um projeto paralelo à Clínica da Dor, de extensão também, que se chamou, né? Eu dei carinhosamente o nome nele da CIF, a interdisciplinaridade na prática clínica. E aí, uma das grandes queixas dos estudantes de graduação, especialmente do primeiro ano, que era onde eu estava inserida, era de olhar para a CIF e falar, professora, pelo amor de Deus, o que é esse instrumento? Como que eu uso isso, né? E aí a gente começou a fazer um exercício com os estudantes de olhar para a CIF de uma maneira mais amigável, né? Olha, ela não é esse bicho de 7 cabeças que a gente acha que ela é, e começamos a implementar já de cara, no processo de avaliação da clínica, já de cara o RODAS, que é um instrumento baseado na CIF, que consegue avaliar de uma maneira genérica, avaliar não, né? Avalia de uma maneira genérica os grandes domínios da CIF e nos ajuda a classificar a condição de saúde desse indivíduo por meio da CIF em si, né? E nos ajuda a identificar quais são as esferas em que esse indivíduo mais tem demandas. A partir daí, a gente volta para a ideia de instrumentos. Então, se eu identifiquei uma demanda maior dentro do domínio mobilidade, quais instrumentos vão me ajudar a, de fato, mensurar essa incapacidade na mobilidade? E aí a gente ia selecionando instrumentos, testes físicos, instrumentos autorreportados, e passamos para o processo de construir metas baseadas nessas avaliações mais específicas. Então, a gente traça metas do tipo SMART, que sejam contextuais, relevantes, apropriadas para aquela queixa, e produzimos um plano de tratamento. E nesse momento do plano de tratamento, o plano ele é interdisciplinar. Então, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho sobre a característica dos membros, a característica do funcionamento, e aí a gente vai entrar na composição das equipes. Então, as equipes trabalham de maneira compartilhada nesse plano, que segue sendo interdisciplinar, com base nas demandas inicialmente identificadas na funcionalidade. E assim, estamos caminhando, é um processo de aperfeiçoamento constante, né? Uhum. Talvez daqui a um tempo a gente veja que outras melhorias precisam ser feitas, né? Mas nesse momento nós estamos agora nessa implementação dessa sistematização.
Perfeito. Tem dois pontos que eu acho super relevantes, assim, do que vocês estão contando, né? Uma de uma frase muito clássica que todo mundo fala e reclama, que assim, eu não tive dor na faculdade, né? Mas a gente está falando, e acho que nós quatro não tivemos dor na faculdade, né? E a gente foi criado dentro de um modelo totalmente biomecânico, né? Então, a Melzinha também, que ela fez extremamente questões biomecânicas, né? Que é da onde conheci ela dos papers e tudo mais. A Ellen também falando da saúde do trabalhador, que era ergonomia pura. Então, eu acho que muitos alunos hoje, quando eles estão saindo da graduação, reclamam disso, né? Porque ainda não teve essa grande mudança, mas eu sempre percebo que na UFSCar esse berço da fisioterapia está um passo à frente e todo mundo já está falando muito mais de dor do que se é dito, né? Então, eu gosto de colocar isso e, ao mesmo tempo, depois eu queria que vocês falassem um pouco desse choque para vocês no sentido de, na hora de implementar isso na prática clínica, com certeza é um negócio que era muito sistematizado, tinha tudo um passo a passo, mas na vida real é sempre uma outra complicação de você implementar, que é o que a gente já conversou bastante, né? Então, eu gostaria da opinião das duas, de toda essa mudança de paradigma, né? Mas essa dificuldade de colocar na prática, é o que você falou, né, Mel? Se eu colocar todos os questionários aqui, o que que acontece, né? A gente tem um monte de informação, mas a gente não faz o processo centrado na pessoa, que é o mais importante, né? Então, eu queria escutar um pouquinho das duas, desses dois paradigmas aí, vamos pensar assim. Então, Alex, por Uhum. favor. Claro, claro. Realmente, aqui nós temos o privilégio de estar dentro da universidade, que é permeada também de fatores contextuais, que é uma coisa que eu adoro falar. Cortem para a gente não mudar o tema aqui do nosso bate-papo. O nosso usuário, meninos, quando eles chegam na clínica da dor, que está inserida dentro da unidade de saúde escola, dentro da Universidade Federal de São Carlos, para ele já é uma vitória estar conosco. Ele conseguiu uma vaga na USE. É esse a percepção do indivíduo, né? Olha só, nós estamos com o serviço vinculado ao SUS, né? Num nível secundário de atenção, e a grande maioria dos nossos usuários se sentem privilegiados, eles não conseguem enxergar o nosso serviço como um direito, né? Isso é uma coisa que, do ponto de vista social, nos impacta muito. Vocês conseguem imaginar a dificuldade que a gente tem de dar alta para essa pessoa um dia, né? Então, a gente já vai caminhando aí por um outro desafio do nosso serviço, que é depois entender em equipe que aqui, às vezes, é o único ponto de apoio social que essa pessoa tem, né? Então, dentro desse contexto, use departamento de fisioterapia, UFSCar, realmente nós somos privilegiados em conseguir parceiros interdisciplinares. Isso, se a gente transpôsse para um serviço privado, seria muito maior o desafio de conseguir parceiros tão alinhados, ou ainda que estão abertos à formação continuada. Por exemplo, a equipe da psicologia, ela não é da linha cognitivo-funcional ou a terapia cognitivo-comportamental, né, que seria uma especialidade muito forte dos papers relacionados à educação em neurociência da dor, por exemplo. A nossa parceira, querida Maria Cristina de Lolo, é da psicanálise. Ela está o tempo todo buscando, né, apropriar os seus métodos de estudo na ciência moderna da dor. Né? Você acha que uma pessoa, eu acredito que, né, não podemos generalizar, mas a abertura dos nossos parceiros dentro desse contexto de universidade é um grande privilégio, tá? Segundo ponto, né, que a gente falou dessa questão de estar à frente, eu acho que o contexto permeia muito isso. O segundo ponto, você fala sobre o desafio da interdisciplinaridade, só para retomar a Não, sua mais pergunta. essa questão da prática, porque vocês vieram de um. Do que a gente estuda e leva na Exato. prática. Porque na Ótimo. hora de Ó, implementar, né, eu acho que sai um pouco desse step by step que a gente lê num paper, e agora é uma situação que eu imagino que se vocês quiserem escrever tudo num paper, vocês não conseguiriam, provavelmente, né? E aí eu acho que isso traz um pragmatismo muito bacana, né? muito, muito. Porque quando a gente faz uma anamnese básica, nome, questões sociodemográficas, e Uhum. vai para mudas, a pessoa
tem uma abertura de falar como é o dia a dia dela, né? Como que ela desempenha as suas atividades de vida diária. E isso gera uma grande janela de oportunidades para a gente do que começar esse primeiro contato com um questionário, por exemplo, se ela tem medo do movimento. Uhum. Ou se ela tem problema de sono, ela vai falar, não, eu durmo super bem. Ou o fato de eu dormir poucas horas por noite não é um problema para mim. Eu não sei por que você tá insistindo em me fazer perguntas sobre sono. Uhum. Então, essa questão de voltar para a prática, uma coisa que a gente sabe que é importante, com esse disparador do Rudas e até mesmo do RUCOL, para ver a qualidade de vida, está sendo uma estratégia melhor para as equipes, tá? E não só isso. Como a gente tem um espaço pedagógico que é importante de ser reforçado, acho que a menina vai destrinchar isso daqui a pouquinho, os estudantes se sentem mais sensibilizados a sistematizar os instrumentos que, de fato, são oportunos de ser aplicado naquele primeiro momento com o paciente. Então, nós temos muitos estudantes da gerontologia. Quando a pessoa tem um problema de cognição apontado no Rudas, é esse braço da nossa equipe que vai direcionar os demais membros. E isso é muito bacana. Porque é quando a gente consegue vestir uma camisa que geralmente não é nossa. Mas para o nosso colega é importante, por exemplo, a gente ter um monitoramento de como que está questões específicas que ele está trazendo de demanda ali. Quantas vezes na semana você teve uma falha cognitiva ou algo que te deixou constrangido, né? Como você se sentiu naquele momento? Aí a gente já tem uma influência da psico, mas quem vai ser o profissional ali de referência naquela semana, de repente, é a enfermagem. Então, ela sabe que coletar esse monitoramento é muito importante para os outros membros daquela equipe de cuidado. Tá? Mel? Pegando o gancho da pedagogia, meninos, eu acho que é muito importante a gente frisar que nós somos um centro de referência para o atendimento da região aqui em Dor, né, um centro especializado e tal. Porém, nós estamos inseridos no SUS, né, como a Ellen frisou. Os nossos pacientes, nossos usuários, os nossos pacientes, eles são usuários, eles são encaminhados da rede da cidade, né? Porém, nós temos um olhar pedagógico junto com esse foco assistencial, né? Nós somos um projeto de extensão. Então, o que é um projeto de extensão universitário? É um projeto que é regulado, nesse momento, ele é regulado pelo SUS, ele precisa atender as demandas da sociedade, né? Porém, ele tem o privilégio de atender as demandas pedagógicas e científicas da universidade. Então, a gente tem aqui espaço para esse aprendizado do estudante de diferentes anos do curso, de diferentes cursos, né? Amparado pela supervisão dos coordenadores, e baseado em evidência científica. Então, eu acho que é um grande trunfo, de fato, que a gente tem aqui, que nos ajuda a implementar determinadas questões, mas, ao mesmo tempo, torna o processo de implementação um pouquinho mais lento, porque a gente tem essa demanda pedagógica que precisa ser atendida, como a Ellen colocou, muitas vezes a gente tem questões interdisciplinares que aparecem ao longo do percurso e que nós temos que dar um passinho para trás, porque antes a gente não tinha visto, né? Então, a característica de ser interdisciplinar nos ajuda demais em ser esse polvo, né, na vida do indivíduo, no contexto dele, mas muitas vezes, assim, algumas vezes a gente tem um espaço de discussão super legal em que os comentários dos outros membros de outras áreas nos fazem. Sabe, quando vem aquela luz, você fala, caramba, como que eu nunca pensei nisso antes, né? Com o pessoal da Psico, com o pessoal da TO, o pessoal da Educa, que trabalha muito próximo com a gente. Então, às vezes, eles estão avançados num protocolo de retorno à atividade física e aparece de novo uma questão da físio que a gente precisa intervir, aí desacelera um pouquinho para a gente, né, ter essa intervenção e já retomar. Então, eu acho que é um privilégio a gente poder ter essa comunicação muito constante, semanal,
Mas também acho que a gente talvez ainda precise de mais pesquisa centrada no processo de implementação, pensando mesmo em olhar efetividade, custo-benefício, todas essas questões que a gente sabe que precisam ser olhadas no SUS, né? Então, por mais que a gente esteja sistematizando com essa perspectiva de vamos tornar alguns processos mais objetivos, né? A gente também não pode perder esse espaço de diálogo com a sociedade. E nesse espaço de diálogo da sociedade, eu preciso dizer que a extensão, ela é integrada à matriz curricular e a esse processo de pesquisa científica, de uma forma interdisciplinar que atenda a demandas políticas, educacionais, culturais, científicas, tecnológicas e que vai fazer a interação com a sociedade. Então, a gente precisa constantemente dialogar com a sociedade e, muitas vezes, o que acontece? A gente, nesse processo de diálogo, a gente observa demandas, por exemplo, num processo de alta, né? A gente precisa devolver esse indivíduo para uma prática de atividade física no bairro dele. E ao longo de todo o percurso de tratamento, a gente não consegue identificar um lugar de referência para esse indivíduo buscar, para ele manter a prática de atividade física lá. E aí a gente precisa entrar em contato com as unidades básicas de saúde, com outras, né, esferas, e que dentro desse sistema SUS, é difícil a gente dar alta de cara, né? Então, a gente precisa fazer esse diálogo com a sociedade, identificar onde que eu posso devolver esse indivíduo de uma forma branda e de uma forma em que eu consiga monitorá-lo também, né? Porque daí a gente faz a conversa com os servidores de saúde dos bairros, a gente tenta manter essa conversa, né? E acaba sendo mesmo uma via de mão dupla. Eles encaminham e a gente precisa devolver esse indivíduo para a atenção primária, de novo, já numa perspectiva de prevenção, né? Uhum. Então, eu acho que esse processo de implementação é que estamos aí nos ajustando, né? Legal, Sem legal. dúvida. E aí o grande problema é que não somos só um serviço de atenção secundária que pode transitar na RAS, na rede de atenção. Uhum. Muitas vezes a gente faz coisas que seria da alçada da atenção primária, que é essa questão do matriciamento que a Melina bem colocou. Então, o indivíduo passou lá na UBS, disse que está com dor, veio para cá. Quando ele é avaliado, e isso acontece muito, a dor é o último problema que ele tem. Ele tem uma hipertensão descontrolada. Vou falar hoje, né, Dia Internacional da Mulher, aqui que a gente está conversando, vou dar um destaque aqui para as mulheres. Mulheres que, desde o último parto, nunca mais teve a oportunidade de visitar um ginecologista e tem queixas associadas, Uhum. tem questões de sinais vitais ali aparentes que inviabilizam a gente finalizar o processo de avaliação, né? Então, assim, são pacientes muito complexos que a gente tem que voltar lá um contato com a UBS, pedir uma consulta com um clínico geral, para essa pessoa ter condições básicas de um bem-estar, de uma segurança para que a gente possa atender, né? A semana passada mesmo, a equipe da enfermagem fez um trabalho incrível com um usuário que há 3 semanas está com um pico hipertensivo. E a enfermagem foi muito, assim, pragmática em dizer, o senhor não vai sair da unidade sem o SAMU, sem passar para o serviço médico, que a gente percebeu que isso estava sendo negligenciado. E eles ficaram cerca de 1 hora a mais do encerramento do ambulatório, aguardando o SAMU, foi um responsável acompanhando esse usuário. E aí, olha só como que a gente às vezes perde um pouco o gerenciamento do que é só um serviço especializado em dor. Além da gente identificar limitações de fazer entrar indicadores, isso, né, não é querendo justificar esse trabalho que a gente ainda não conseguiu, de fato, estruturar, mas é que as intercorrências também, eu acho que vale a pena aqui de serem compartilhadas. Não, com certeza, porque na minha visão, até pela fala de vocês, ele é uma clínica, além de dor, né? Ele é uma clínica de saúde. Então, esse olhar de saúde que a gente tem que ter para a pessoa,
eu acho que ela é extremamente importante, porque senão realmente vai pensar que, tipo, a pessoa tem uma queixa de dor e ela vai para a clínica, né? Fica um negócio muito simplificado e a gente sabe da expansão que é o que é dor em si, né? Então, eu acho muito bacana essas falas de vocês, porque vão mostrando todas essas particularidades que vocês enfrentam no dia a dia, que puxa para minha próxima pergunta, muito para você expandir, né? Você já começou a falar o perfil dos pacientes que chegam na clínica, né? Então, o que diariamente vocês atendem, né? Quais são as principais condições? Se tem esse processo do diagnóstico em si fechado para ele conseguir entrar no serviço. Então, assim, quem são o público de vocês no final das contas, né? Eu que vim da Santa Casa, a gente tem o setor dividido por articulação, como vários lugares têm, mas todo lugar, todo setor tem seu paciente crônico, né? Então, a dor no ombro cronifica, a dor no joelho cronifica, a osteoartrite já é um processo cronificado. Então, assim, fala um pouquinho desse público que chega para vocês pela expansão que é quando a gente fala dor, né? Então, por favor. Uhum. Perfeito. Olha, o nosso cadastro, né, dentro aqui da rede de saúde local é atendimento de adultos e idosos, então o indivíduo tem que ser maior de 18 anos, que tenha queixa de dor músculo-esquelética crônica. Não necessariamente ele precisa ter um diagnóstico fechado, tá? E aí, nessa perspectiva, às vezes, do indivíduo querer muito essa vaga, ele omite outras condições. Então, a gente tem um caso específico de uma mulher que tinha uma dor pós-tratamento de câncer. E aí isso gerou, assim, uma algazarra na equipe, porque a equipe menor que atendeu essa usuária ficou muito sensibilizada com a história e quis oferecer o cuidado. Na época eu era preceptora, não sei se parece, mas eu sou brava. Então, eu falei, isso não atende os critérios de inclusão. Eu sempre fico no pé, gente, está na hora de dar alta. Gente, aqui não é um centro de vivência, tem mais gente precisando do serviço. Então, eu sempre dou esse tom um pouquinho mais duro. E na época eu achei isso um absurdo, que a gente tinha que ter respaldo médico. Na nossa equipe, a gente não tem ainda a especialidade da medicina e da terapia ocupacional, apesar de já termos membros dessas sub-áreas que foram supervisionados pelas coordenações vigentes do serviço, tá? E aí a gente conseguiu um respaldo médico na época e foi assim aquele caso de sucesso. A melhora dessa pessoa sensibilizou muito a equipe, porque a gente se depara com pacientes que a gente tem mais insucesso do que sucesso, né? Ou que o sucesso demora muito para ser atingido. E esse caso especificamente foi muito bom. Mas respondendo de uma maneira mais objetiva, dor musculoesquelética crônica, que não necessariamente tem um diagnóstico fechado e o público-alvo é adulto e idoso por enquanto. Muito bom. Ainda nessa perspectiva do perfil dos pacientes que são chamados, né, que se encaixam nos nossos critérios, vale lembrar que são pessoas que tenham tido insucessos em outros tratamentos, né? Legal. Então, eles passaram por outros serviços e eles tiveram insucessos. Então, Uhum. essa também é uma característica importante, mas acaba também aumentando o número de bandeiras vermelhas que a gente recebe, né? Como a Ellen colocou. Então, por muitas vezes, nós tivemos queixas que nos levantam uma bandeira mesmo, olha, a gente agora não é hora de fazer a intervenção física, nós precisamos encaminhar, né, contra-referenciar para o clínico para fazer um outro tipo de avaliação, e aqui nós temos um pouquinho esse fluxo, né, ele volta para o clínico geral, para daí o clínico geral pedir o atendimento especializado no centro de especialidades para fazer outro tipo de diagnóstico mais específico, né? E também, obviamente, os nossos pacientes possuem demandas psicológicas significativas, né? Então, Uhum. também nós tivemos até casos de pacientes que estavam com distúrbios psicológicos tão intensos que foi uma bandeira vermelha, e nós precisamos interromper o tratamento, encaminhar para um psiquiatra
ir para o clínico, né, com essa perspectiva de ir para um psiquiatra para fazer um tratamento medicamentoso necessário naquele momento, porque haviam iminências aí muito perigosas com relação à questão emocional. Mas de uma maneira geral, com relação a tipo de dor, assim, tipo não, né, vamos dizer, os lugares de dor, a gente recebe dor aí em geral, o corpo todo, ombro, joelho, a coluna, cervical, cefaleia, questões abdominais também, né, associadas ou não ao músculo esquelético, como eu disse, algumas bandeiras vermelhas, principalmente abdominais, que a gente precisa olhar, e acho que é esse o perfil. Legal. E eu acho que tem uma característica super importante, você falou, né, Mel? Principalmente na questão de o paciente já ter passado por outros tratamentos e ter falhado esse tratamento, né? Já é um paciente que chega frustrado com o processo que ele passou, né? Então, o trabalho de expectativa que vocês têm que ter com ele é muito importante, né? Porque ele vira um acolhimento, a dor em si, com certeza, não acaba não sendo o parâmetro principal, porque a gente não vai zerar todas as dores, e aí conseguir até entender essa frustração do paciente para conseguir criar um caminho diferente que ele possa seguir, acho que é extremamente o grande desafio, né? E é o que a Ellen falou em relação à quantidade, né? Como que eu dou alta, né? E aí eu acho que o processo da educação, todo o processo de conscientização do paciente, ele fica essencial para que a gente possa, para que vocês possam realmente deixar ele na sociedade de uma forma mais autônoma, né? Então, aproveitando isso, eu queria que vocês falassem um pouco desses desafio do tratar, né? Porque a heterogeneidade desses pacientes vai ser incrível, né? Então, acho que a riqueza seria isso, né? Então, acho que falar um pouquinho dessa rotina de atendimentos, e um pouquinho dessas dificuldades que vocês têm é essencial para todo mundo que queira fazer um case desse também, entender que não vai vir uma coisa bonitinha de perfis pacientes iguais e tudo, né? Então, fiquem à vontade. Eu acho que o grande diferencial do perfil das pessoas que chegam até nós é as crenças mal adaptativas. Uhum, Então, a gente recebe muitas pessoas que acreditam que o seu problema não foi solucionado porque elas não passaram por um procedimento cirúrgico, ou que elas foram enganadas, que nenhum profissional que lidou com elas foi sério o suficiente, ela joga toda a responsabilidade da sua saúde nessa sua trajetória prévia, que ela já fez de tudo, que ela já gastou muito dinheiro, que ali é o último passo que ela está disposta a dar, como se nós fôssemos, né, ser ali a último ponto de esperança na trajetória daquela pessoa, que configura uma expectativa muitas vezes irrealista, né? uhum, E atualmente a gente também tem dado um apoio para os pacientes que estão em atendimento nas diversas sub-áreas da fisioterapia em estágio, que é mais ou menos esse modelo da Santa Casa que você colocou. Então, uhum. tem pacientes que vêm da ortopedia, da reumato, da saúde da mulher, né, que falam, gente, essa pessoa tem um componente de dor que eu acho que o ambulatório de dor poderia ter um olhar um pouquinho diferente do que a gente está trabalhando. Então, nessa perspectiva dos encaminhamentos internos e das crenças e expectativas que a gente recebe, que são muito mal adaptativas, a gente tem um pilar que se mantém transversal, desde 2019 até hoje, 2024, que é o Programa de Educação em Neurociência da Dor. E nós nos questionamos muitas vezes, mas será que todos os pacientes estão preparados para, de cara, sair de uma avaliação e passar por esse protocolo? E aí, por detrás desse projeto, né, a gente ter essa demanda pedagógica, a gente mantém. Fala, não, é importante que todos os membros façam esse programa, tenham esse tipo de interação, para depois oferecer aí e ir para as especialidades. Então, nós nos apoiamos no protocolo do professor Felipe Reis, lá Uhum. do Pesquisa em Dor, nós utilizamos essa metodologia, só que uma coisa muito bacana que a gente faz ao longo desses anos é retomar a educação em dor, seja pela ferramenta do dolorômetro, ou pelo caminho da recuperação, ou uma coisa até mais orgânica, tá lá na intervenção, percebe uma coisa mal adaptativa,
fala de novo. Vou dar um exemplo. Nós temos uma paciente muito desafiadora atualmente. Ela tem apenas 38 anos, é cadeirante por uma dor na coluna, uma dor lombar muito incapacitante. E nós fizemos todo um processo educativo e físico, motor, psicológico, para ela deixar de usar a cadeira. E aí eu encontrei com ela no final de atendimento, ela disse assim para mim: hoje vocês me mataram, hein? Parece que vocês não conseguem entender que está doendo demais. E hoje essa daqui, ó, uma menininha super bacana, né? Que tá com uma aliança muito forte com ela. Ela achou, eu acho que ela tá surda, ela não tá escutando que eu não tô bem. E a menina foi super talentosa em conseguir realizar uma cinesterapia, né, nos conformes com essa paciente. E aí eu tirei totalmente o foco da conversa e perguntei: mas você não trouxe o seu filho hoje? Não, tá de castigo. Você não sabe o que ele aprontou. Ele foi, junto comigo, pegar uma pizza que eu ganhei na igreja, num lugar filantrópico, e falou assim, na frente da pessoa: mãe, que porcaria essa pizza, tem pouco queijo. E eu fiquei muito brava, eu deixei ele de castigo e tal. E aí a gente fez essa ponte, resgatando conceitos da educação, né? Dizendo: olha, hoje você também está dizendo que a nossa intervenção está uma porcaria. Mas sabe o que a gente precisa fazer agora? Colocar um queijo extra. Que queijo você gosta? E ela foi entrando naquele mundo imaginário. Ah, eu gosto de gorgonzola, com damasco, com ingredientes mais sofisticados. Eu falei: então, é isso que a gente vai conversar agora. Como colocar alguns ingredientes na terapia motora hoje, que foi difícil, mas que possa te dar uma recompensa de estar aqui? O que a gente pode acrescentar? O que foi bom? O que seria um ingrediente a mais? E ela foi falando dos espaços, né, de diálogos muito extrovertidos que ela teve, né, que ela deixou de pensar num outro problema que ela estava passando, e que como que é importante ela ter percebido que quando ela fica parada ou quando ela fica em movimento, dói do mesmo jeito. Então, por que não tentar o movimento? E foram reflexões que ela foi chegando sozinha com esse disparador super inusitado da pizza. Então, eu acho que esse é o grande diferencial da gente manter esse protocolo de educação e depois retomar os conceitos dele como bombeiros, né? Vendo a analogia que funcionou melhor ali no começo do protocolo. Eu É acho que isso é... que a Ellen Perdão, Mel, pode falar. Não, eu ia complementar isso que a Ellen está colocando. Eu acho que é um desafio constante para quem começa a trabalhar com dor, né? Para Uhum. esses estudantes, para esse público que a gente está formando, porque eles querem uma receita ainda, né? E essa receita ela não existe, a gente sabe. E essa sensibilidade que a Ellen teve, que muitas vezes a gente precisa ter e intervir ali junto com os membros, eles estão adquirindo ainda, né? Eles Uhum. estão nesse processo de formação e eles querem fazer o protocolo, às vezes, fechadinho, e a gente constantemente assiste, apoia esses meninos para que eles entendam que eles precisam entrar no mundo do paciente, como ela deu esse exemplo agora. Nós tivemos um outro caso, que foi uma senhora que tinha dor no joelho, ela tinha muita crença sobre a necessidade da cirurgia, e, e a equipe fez um trabalho maravilhoso, ela estava indo super bem, ela estava desenvolvendo habilidades, ela gostava de jogar vôlei, então ela estava desenvolvendo habilidades que ela nem imaginava que ela ia retomar. E ela continuava com a crença de que a cirurgia seria a última questão, aí, a última esperança dela, ainda que o nível de dor dela era muito baixo. Ela chegava com pouca dor, saía com quase nada, e os meninos já estavam, assim, desistindo, né? E aí, de repente, virou uma chave na cabeça dela e ela entendeu que ela não precisava mais da cirurgia. E os meninos ficaram se perguntando: gente, o que que aconteceu? Como assim? Por quê? Né? E talvez um pouco até descrentes do próprio trabalho que eles tinham feito ao longo de todo esse percurso dela. E por muitas vezes a gente precisa colocar isso na mesa para eles: olha, vocês ajudaram, né? Vocês fizeram esse papel. Claro, é o trunfo do paciente, né? É o mérito do paciente, mas eu preciso reforçar aqui
que o nosso foco ainda é pedagógico também, né? Então, a gente precisa devolver para eles a importância deles estarem conduzindo esse tratamento centrado no indivíduo. E só adicionando também a questão do nosso funcionamento, meninos, é que a gente tem um planejamento de trabalho, né, a cada semestre, porque aqui a gente, como, de novo, seguimos o calendário universitário, a cada semestre a gente tem saída e entrada de membros também, né? E esse planejamento, nossos atendimentos são uma vez por semana. Durante esse encontro semanal, a gente tem um período de conversa, de discussão de caso, de atualização, de apresentação de caso clínico e de capacitações. E essas capacitações envolvem o processo de neurociência da dor, né? A educação em dor que a gente que tem como base, que é transversal, mas também envolve algumas coisas práticas, né? Alguns temas práticos, capacitações de outras áreas, de primeiros socorros, essas coisas mais tradicionais também a gente, em alguns momentos, precisa fazer. Dura esse processo de tratamento, ele, como a Ellen colocou, né? Nós entendemos que todo mundo precisa passar pela educação em dor em algum momento. A maioria deles começa com a educação em dor, mais ou menos 3 sessões, para eles avaliarem, criarem um vínculo, e depois de 3 a 4 sessões para fazer esse trabalho de educação em dor focado aí, né, nos materiais de pesquisa em dor. Porém, tem alguns momentos que a gente precisa interromper o processo de educação, porque às vezes o indivíduo vem com uma demanda de físico, né? E ele, no meio da segunda sessão, ele fala, mas e aí, quando é que nós vamos começar o tratamento, né? Então, por muitas vezes, eles não entendem que, de fato, aquilo já é o tratamento. Por mais que a gente converse, como a gente disse, os nossos pacientes são bem crônicos e vêm com crenças muito disfuncionais, né? E uma dessas é isso, é a fisioterapia que vai me ajudar, né? Coloca-se uma crença muito grande na fisioterapia, né, por parte dos pacientes, e a gente precisa ir desmistificando esse processo. E muitas vezes a forma de desmistificar é oferecer para ele o que ele quer, naquele momento. Porque aí, se a gente não oferece, a gente não consegue estabelecer essa aliança. Então, oferece para ele, e muitas vezes os estudantes falam assim, mas professora, não é isso, eu sei que não é isso, mas agora a gente vai fazer isso. E você não pode perder o foco da educação. E aí, muitas vezes, eles vão fazendo a educação junto, né, concomitante com o processo físico. Nós temos também alguns pacientes que entram numa educação em grupo, então nós estamos testando esse último semestre, a gente fez algumas dinâmicas em grupo, em que eles terminam a terapia pelas equipes uns 15, 20 minutinhos antes, entram numa educação em grupo, e esse momento, nós, por alguns momentos, hesitamos, né, Ellen, em colocar o grupo, sempre naquela dúvida de será, os perfis não são tão, né, não é um grupo de fibromialgia, não é um grupo de dor lombar, né, é um perfil de dor crônica, mas a gente entendeu que sim, está funcionando, eles compartilham muitas experiências, por vezes aquele paciente mais quietinho acaba falando no grupo, é ali que ele se vê, né, se espelha num outro colega, num outro paciente, e tem sido bem interessante também esse trabalho. Legal. Eu acho que vocês responderam muito bem o que eu perguntei, no sentido de como implementar essa fisioterapia moderna, vamos chamar assim, né, nessa rotina, porque realmente, se você protocolasse, né, você ia realmente deixar o paciente muito fora do processo, né, e a forma que a gente conversa muito isso desde quando surgiu o CFT, como é uma terapia que não são todos os profissionais que vão conseguir se adaptar, porque ele exige muito do profissional, e não uma receita que vem, né? Então essa malícia, essa analogia que a Ellen fez com a pizza, né, do queijo, né, eu acho que são coisas, parecem sutis, mas elas que são a que fazem maior diferença para você abrir uma porta lá com o paciente, né, você fazer uma abordagem diferente e tanto o fisioterapeuta, né, os alunos de vocês, quanto o paciente, perceber que é uma outra fisioterapia, né? Eu acho que o caminho que a fisioterapia tá indo, ela tá muito além, né? Eu sempre brinco, prescrição de exercício, o aplicativo faz muito melhor que a gente. Ele consegue variar muito mais, ele tem um banco maior, né? E aí a gente fica pensando, né? Ontem mesmo eu estava escutando o podcast do John Needs, do Greg Lemon, eles falando da fisioterapia com paciente de insônia,
Então, assim, como a nossa direção do que é fisioterapia vai mudar, eu acho que de uma forma drástica, mas isso vai demorar para ser a massa, porque eu acho que tem a questão da nossa formação e do que a gente espera do que é fisioterapia, né? Então, essa mudança de cara, assim, ela é extremamente bacana, e eu acho que com certeza vocês estão fazendo isso com uma grande maestria, né? E aí agora a gente está nos momentos finais, infelizmente, mas temos tempo. Eu queria que vocês falassem realmente, assim, de uma forma inspiradora, vou pensar assim, motivacional, acho que tem muita gente querendo fazer, então, assim, eu acho que tem muitas faculdades e a extensão hoje tem ganhado força em várias situações, todo mundo que eu converso fala assim, cara, a gente precisa de um lugar que vire uma referência. Se cada pública, né, cada federal que a gente tiver, a gente tivesse um centro de referência que atendesse realmente a população em volta, muitas coisas já seriam supridas, ao mesmo tempo que a parte educacional também. O que tem na UFSCar, o que tem na Santa Casa, a gente tem pouquíssimas opções, né, de especializações que estejam atuando num lugar real para entender e aprender a pôr a mão na massa, né? Então, esse parâmetro do que é fisioterapia, ele se perde nessa hora, e eu acho que vocês, com a experiência que vocês têm, eu acho que seria bacana vocês falarem um pouco, assim, de caminhos por onde trilhar aí, e o que vocês acham que poderia vir de próximos passos, e o que vocês estão planejando também, né? Obviamente. Então, fiquem à vontade. Por isso que eu falei, tem calma, tem tempo para acabar. Fiquem à vontade. Eu acho que a primeira coisa que eu queria dizer é que não vai ser fácil, né? Não vai ser fácil, assim como nada nessa vida é fácil, né? Então, é verdade, né? Porque eu acho que às vezes a gente fica criando uma ilusão de que, nossa, funciona tão bem, né? Por que que eu não consigo? É, nós temos uma rede de apoio gigantesca, né? Uhum. Nós estamos, como eu disse, estamos inseridos em uma unidade de saúde que tem fim pedagógico e somos contemplados com o matriciamento e referenciamento da cidade, né, do município. Então, acho que isso um ponto de partida extremamente importante. Nós também nos frustramos, tá? Então, também queria deixar isso claro, que assim como a gente se frustrou com a pesquisa biomecânica e tivemos que nos adaptar aos novos modelos de cuidar, a gente também se frustra em alguns casos na clínica da dor, a equipe se frustra e por muitas vezes muitas não, vai por algumas vezes, a gente não tem mais o que fazer pelo paciente, né? Ele chegou no máximo dele e ele precisa, se ele não mudar comportamentos, né? Se ele não aderir, nós estamos limitados, né? Então, acho que o nosso papel também como formador de profissionais é mostrar para eles que diferente de como a gente foi formado, com um modelo muito centrado na gente, como responsável pela melhora, hoje os nossos alunos são formados com um modelo centrado na pessoa, mas por vezes eles ainda trazem a frustração pessoal, né? Puxa vida, eu não fui capaz, né? Eu não consegui, eu não utilizei todas as ferramentas, e não é isso, né? A gente sabe que talvez o paciente não estivesse preparado para aquilo naquele momento. Eu acho que isso é um ponto que eu queria destacar. Claro, não é a maioria. Graças a Deus, não, né? Nós temos os casos de sucesso muito mais prevalentes e, e eu acho que é uma renovação diária. Assim, eu acho que, por vezes, nós percebemos que as equipes, porque as equipes mudam, né? As equipes, como eu disse, como é a cada 6 meses, sai um, entra outro, as equipes vão mudando um pouquinho, né? Só que a essência, né, do plano terapêutico, ela deve continuar por esse paciente. E muitas vezes a equipe que chega com ideias geniais, né? E acaba que, puxa, nossa, mas foi ele. É que envolve, a gente sabe que o fisioterapeuta precisa de criatividade, né? A gente sabe como é ser fisioterapeuta. E não é só na fisioterapia, os outros profissionais de saúde também. Então, eles chegam com ideias super interessantes para aumentar essa aliança e aumentar a participação do indivíduo, como, por exemplo, nós tivemos recentemente uma equipe que fez a paciente, ela gostava muito de plantas, e eles faziam caminhadas pela unidade
e observavam as plantas em volta aqui do nosso campus, e a paciente ia anotando, essa planta é tal, essa planta é tal, e eles iam tirando fotos dessas plantas, e a tarefa de recesso, porque nós temos um recesso, né? De novo, nós seguimos o calendário universitário, nós temos um recesso no final do ano, a tarefa do recesso foi ela criar um livro do trabalho dela, que era uma coisa que ela gostava, né, daquele processo de tratamento na USE, e ela trouxe esse livro, e a equipe passou pela gente, e assim, foi uma luz para os outros membros. Fala, caramba, né, foi um momento de lazer dela, imagina quanto tempo ela se dedicou. Elas imprimiram, né, as meninas imprimiram as fotos, mandaram, ela encadernou, colocou fitilho e foi Legal. anotando, e depois, o segundo livro foi o livro da minha vida, coisas minhas na minha casa. E aí foi a tarefa para ela. E ela tirou foto da sobrinha, então o momento de lazer era com a sobrinha, que ela gostava de cuidar, ou neta, não me lembro agora. E o segundo livro ficou ainda mais lindo que o primeiro, porque foi só dela. Ela, a Uhum. paciente, trouxe o que para ela era significativo. Então, eu acho que nós aprendemos, quando eu vi a equipe fazer aquilo, eu fiquei admirada, porque eu falei, eu nunca tinha pensado, né, em fazer esse trabalho com eles. Então, eu acho que tem a frustração, tem as dificuldades e tem o constante aprendizado, que a gente está sempre se renovando e encontrando melhores estratégias, nos aprimorando, né, como em muitas esferas da nossa vida. Que legal. E é muito bacana, né, Mel, como a gente é afetado diariamente pela sensibilidade de todo mundo que passa, né? Então, acho que a riqueza do lugar que vocês estão é isso, conseguir perceber, somar para tudo que vai se passando para cada pessoa, para cada paciente, né? Porque vai sendo uma. E vocês vão só absorvendo, né? Então, acho que Exato. tem um grande papel de vocês estarem abertas para tudo isso que está acontecendo, do contexto de vocês, né, Ellen? Que a Ellen gosta da parte contextual, a gente vai falar sobre isso. Eu acho Mas que acho é. que só antes da Ellen falar, eu acho esse negócio muito legal que você trouxe, Mel, porque, por exemplo, eu contei isso em outros episódios, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar no grupo da dor aqui do HC, mas era uma equipe fixa. E Uhum, a gente não. E aí, como equipe fixa, a gente acabava, né, aprimorando, enfim, eram as mesmas pessoas, não tinha essa rotatividade de gente, essas coisas, as novas ideias. E o foco do grupo, ele era talvez diferente do de vocês, porque quando você vai rodar todo o semestre, a equipe inteira, vocês estão responsáveis pelo lugar, tem que, assim, imagino, né, tem que gastar muito mais energia para definir bem processos, porque os processos têm que ser independentes de quem está lá. Em contrapartida, quando você tem uma equipe fixa, você depende muito das pessoas uhum. que estão ali, né? Você pode depender mais das pessoas, o que faz não te definir tão bem processos. Então é uma coisa interessante isso, porque, por um lado, né, deve exigir de vocês toda uma sistematização talvez maior do que outros centros, porque justamente vai ter uma rotatividade de todo mundo, praticamente ficando só um corpo central ali responsável pela clínica. Mas, por outro lado, vocês têm, né, sempre ali pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, que talvez vão dar insights para esses processos que vocês deram, né? Questionando, fazendo vocês pensarem em mudar esse processo, adaptar esse processo. Então, interessante você falou aí, meu. Muito bom. Ellen, por favor. Vamos lá, então. Eu queria pegar um gancho no que vocês falaram sobre equipe, né? Então, você que tem o desejo de criar um centro especializado em dor, que pensa em transformar o seu serviço em uma clínica de dor, ainda que você não tenha contato com todas as especialidades de profissionais que atuam no manejo de dor, nem que seja um parceiro, né? A minha sugestão é caminhe para a interdisciplinaridade. E aí, aqui, mais uma vez, somos privilegiados, eu gostaria de registrar nomes, coordenadora da Educação Física, querida professora Daniela Godoy, psicologia, professora Cristina de Lulo, enfermagem, professora Priscila Hortense, fisioterapia, querida amiga de longa data, Melina, né, que tem a árdua tarefa aí de dividir a coordenação comigo. Eu sou muito do campo das ideias e da gestão, e a Melina, né, toda organizada, né, uma ótima supervisora dos estudantes, assim, uma pessoa que tem todo o meu carinho e admiração. E na gerontologia, os nossos grandes mentores, a professora
Karina Gramani, professor Zé Fernando, e nós contamos também com 2 preceptoras que, coincidentemente, são fisioterapeutas, a Cristiane e a Maria Gabriela. Então, essa questão da interdisciplinaridade, eu acho que é o grande destaque para motivar. Então, tenha um educador, você que é fisioterapeuta, tenha um educador físico que está disposto a pensar um pouquinho mais fora da caixa, que tem esse olhar do psicossocial. A Dani tem uma equipe maravilhosa que trabalha muito com o lúdico. As intervenções de reabilitação, ou melhor, né, de condicionamento, de retorno, né, dentro da especificidade da educação física, é muito permeada pelo lúdico na clínica da dor. Então, né, será que dentro das intervenções motoras, para o fisioterapeuta, não seria mais fácil se aproximar de uma pessoa que vai dar continuidade no cuidado, ou que vai reforçar a exposição ao exercício físico? Então, aqui é a minha grande sugestão. E a parte que o Rafa falou sobre a definição de processos é algo que a gente, todo semestre, se questiona, né? Como passar de novo a capacitação da avaliação? Como, de novo, falar de educação em neurociência da dor? Então, eu aproveito esse gancho para dizer que essa equipe é muito disposta em replicar isso todos os semestres, sempre que necessário, e o quanto que a nossa formação continuada é muito aprimorada, né, podendo revisitar esses temas. Mas, numa proposta de mudança, nós estamos pensando em fazer uma gravação mais profissional desses processos, envolvendo alguma estratégia de validação do entendimento dos novos membros. Estamos aí em contato com a Secretaria de Educação à distância da universidade. Como próximos passos, a gente tem o desejo de receber, ou melhor, de criar programas de aprimoramento, programas de residência. Quando eu falei do público-alvo, hoje a gente atende adulto e idoso. Eu, particularmente, tenho um desejo aí, em médio e longo prazo, de abrir um setor para olhar a dor infantil, a dor do adolescente, que ainda é uma lacuna no nosso serviço. E assim, gente, comecem. Não é nada diferente dos dos desafios de outros serviços, e valorizem muito, muito a riqueza da interdisciplinaridade. Muito bom. E eu acho muito interessante, assim, né, todas essas falas, eu acho que alguns amadurecimentos que a gente que veio do mundo de, às vezes, ensaios clínicos e guidelines e afins, né, a gente acaba vendo que isso fica sobreposto quando a gente fala de processos e fluxos, né? Porque isso bem organizado, o detalhe do que se faz na clínica, ele é um detalhe às vezes mais pedagógico do que só da efetividade, né? Então essa efetividade ela precisa estar casada com tudo que acontece em torno, porque senão a gente não consegue atingir, nem conseguir controlar ou monitorar, né? Ou mensurar minimamente. Então, eu gosto muito, né, depois que a gente começou a ver ciência da implementação, nesse lugar de ele estar acima do funcionário ou não, do dicotomismo que é errado cientificamente falando, né? Que é o que muitas vezes o profissional está procurando. O que que funciona? Assim, o que que funciona tem um fluxo que funciona, né? E isso sendo feito da melhor forma, potencializado, ele literalmente sobrepõe tudo que é qual intervenção que está sendo feita, né? E isso eu acho extremamente rico do grande aprendizado de uma clínica, né? De como que funciona o processo. Eu acho que isso que vocês fazem com grande maestria, né? Então, fico muito feliz de poder ter esse episódio, divulgar esse serviço de vocês, esse trabalho diário aí, que eu sei que é muita luta diária, né? E só agradecer o tempo de vocês, né? De todo o processo. Rafa, se quiser fazer um fechamento antes, e depois eu deixo as meninas fecharem o episódio aí. Eu posso falar, assim, eu tive de novo a oportunidade de trabalhar num grupo de dor. Ao longo da minha graduação, eu comecei, né, no grupo de dor HC, continuei depois de formado, e acho que isso transformou a minha visão sobre o assunto, assim, porque desde cedo você ter a oportunidade de não só... Eu tô dizendo dor, mas poderia ser qualquer outra condição. Acho que a ideia de você estar num serviço que trata ou atende pessoas com quadros complexos,
que permeia os níveis de atenção à saúde. Tem toda essa complexidade de ser um ponto focal ali, né, dos níveis de atenção à saúde. E você tem que interagir com outros profissionais, um trabalho cooperativo, né? Não é ir lá fazer o seu, né, numa salinha e o paciente depois sai e vai fazer o outro em outra salinha e ninguém sabe o que está acontecendo. Mas se fazer isso de forma conjunta, avaliar de forma conjunta, de fato trazer ali à tona o que é um cuidado centrado na pessoa, eu acho que isso traz um aprendizado para o profissional de saúde que, independente de onde ele for atuar depois, é algo muito rico, né? E que, de novo, poucos centros talvez vão poder proporcionar. Eu posso dizer com segurança que as experiências que eu tive no grupo da dor lá do HC, assim, me enviesaram muito como profissional e com certeza fazem parte, né, do profissional que eu me tornei, assim, nessa área específica. Então, eu acho que é um desafio, né, você montar de novo um serviço com pessoas que ainda são graduandos, por assim dizer, não tem um jogo de cintura de um profissional formado, a gente sabe que é um desafio, mas eu acho que é também, ao mesmo tempo, um centro, né, um lugar que consegue, talvez, trabalhar aspectos ali da parte, né, da andragogia desses alunos, que, poxa, dificilmente eles vão ter oportunidade de ter isso em outro lugar. Por mais que eles façam, às vezes, uma especialização, uma residência em algum grande centro, talvez eles não tenham essas vivências, né? Então, enfim, eu acho que é uma iniciativa muito legal e a gente gosta, né, de fomentar esse tipo de iniciativa porque a gente recebe realmente muita gente de várias faculdades, e não só na parte acadêmica, né, mas pessoas querendo montar centros privados ou centros dentro do SUS. E eu acho que é importante contar o case de vocês, porque com certeza é um case de sucesso, né? Eu acho que as pessoas nesse mundo aí não tem muito certo e errado, mas às vezes pegar um case que deu certo serve de base para você achar o seu caminho na sua comunidade, no seu local, para fazer algo parecido. Então, parabéns aí, meninas, pela iniciativa, né? Com certeza vocês estão mudando aí a vida de quem passa pelo centro, não só dos alunos, né, que passam e têm uma experiência diferente, mas dos pacientes também. Você Muito sabe que bom. nos momentos de baixa, que a gente desanima, ou que a equipe está muito cansada, eu gosto muito de uma frase que o professor Zé fala: gente, nós já estamos muito grande, não dá mais para voltar atrás. É daqui para frente, a rede já nos tem como um braço de assistência. Não dá mais para voltar atrás. Ó, não vai agora, você está muito irritado, fica aí um pouco, o resto da equipe vai atender o paciente, toma um oxigênio aí e vamos embora, né? Ele sempre traz frases muito motivacionais. E acho que vale a pena destacar, Rafa, na sua fala, que além do entusiasmo, né, dos alunos de graduação, nós contamos também com alunos da pós-graduação, né, que já são profissionais formados, que são orientados dos coordenadores da clínica, tá? Ou que o seu orientador deu o aval para você fazer parte do projeto. E os alunos da especialização interdisciplinar em dor também podem fazer parte. Inclusive, eu aproveito o espaço para divulgar, nós estamos com inscrições abertas para todas as sub-áreas dentro da clínica da dor, exceto a psicologia e a educação física, que regularizaram um estágio, tá, curricular dentro desse projeto de extensão. Então, hoje eles já são Legal. estágio, né? Eles têm ali uma equipe garantida ao longo do ano. E Uhum. nós abrimos inscrições para uma perspectiva de voluntariado mesmo desses membros. Somos em 49 membros atualmente, e no último semestre, eu atualizei os dados agora pela manhã com a preceptoria, 25 pacientes em atendimento. Legal, que legal. Muito bom. Melina, Ellen, se quiser aproveitar Aproveito. também, falar as finais aí, estamos no fechamento. Gente, só agradecer muito o espaço, dizer que é uma oportunidade assim muito especial para a gente de estar com vocês. São pessoas que nós admiramos, que nós ouvimos com uma frequência bastante regular e que nós desejamos ainda mais sucesso, que a gente possa estreitar aí parcerias e que é muito bom contar com pessoas assim tão dispostas, tão jovens, tão inovadoras nesse mundo da dor. Muito, muito obrigada.
Nós que agradecemos. Melzinha, fica à vontade. Aproveito a divulgação também para lembrá-los que nós estamos com a próxima turma do curso de especialização em dor, que está se iniciando aí também, e está havendo uma divulgação, né, no Instagram, com algumas lives toda semana. Uhum. Então, vocês fiquem convidados, né, todos os nossos ouvintes aí fiquem convidados para acompanhar essa live com alguns dos professores dos cursos de especialização da UFSCar. E também queria agradecer aqui, antes de agradecer a vocês, eu queria publicamente agradecer à equipe da Clínica da Dor que me recebeu aí em 2020 e 2021, já com esse sistema funcionando e que me escutou, né, quando eu vim com essa proposta, porque a Ellen fala que ela é do mundo das ideias, e aí ela dispara a ideia comigo, e aí eu fico querendo sistematizar a ideia, né? Porque eu acho que a gente funciona bem como dupla, porque ela é assim, e eu acho demais, porque muitas vezes eu preciso de ideias, porque eu tenho um plano de trabalho, assim, mas eu quero extrapolar e eu não consigo. Então, eu acho que queria agradecer também a Ellen por essa parceria, uma grande amiga e colega de trabalho aí já há tantos anos, né, desde o mestrado. Então, e o Zé, a Karina, todos os coordenadores, que são, assim, pessoas incríveis, que têm uma, um talento gigantesco em manter o funcionamento, em manter a motivação de todo mundo, não porque, né, não porque não é motivador, mas por conta dos desafios que são constantes e inúmeras discussões, e eles são o cerne, né? Então, é muito bom fazer parte dessa equipe e ter abertura, né? A equipe ouve as propostas, estão sempre aptos a melhorar, como vocês colocaram aí, né? Estabelecer processos faz parte desse crescimento da clínica também. Uhum. E, finalmente, queria agradecer vocês por esse espaço. Foi uma delícia estar aqui hoje, muito, muito gostoso ouvi-los e poder contar um pouquinho do que a gente faz aqui, divulgar isso, talvez ser inspiração para outros lugares do nosso país que tanto precisa desse tipo de trabalho, né? Recentemente eu fiz um estudo de avaliar o conhecimento, de avaliar a satisfação com o preparo para fazer atendimentos em dor. E a gente ainda tem números preocupantes no Brasil, né, da formação desses estudantes universitários com relação a como eles estão, aptos a entrar nesse mundo da dor, né, aptos a atender um paciente. Então, gostaria de aproveitar o ensejo para dizer que o nosso espaço, de novo, como estamos numa universidade pública, temos um tripé de ensino, pesquisa e extensão. Então, sim, as atividades que a gente faz aqui se transformam em evidência científica de uma evidência pragmática, que é o que a gente precisa, né? Como vocês estavam colocando, né? Não são protocolos fechados. Nós não conseguimos fazer ensaios clínicos aqui, assim, com tanta facilidade como em um cenário controlado de pesquisa, né? Mas nós fazemos, sim, pesquisas que divulgam os resultados da clínica, do nosso trabalho. Então, a gente tem atualmente alguns projetos de conclusão de curso, né? Trabalhos de conclusão de curso, do curso de especialização. Esses meninos procuram a gente para fazer o TCC. Então, a gente tem aí análises de perfil sociodemográfico, análises mais centradas na dor, mais centradas na incapacidade. Temos aí recentemente um projeto que está aliado ao meu antigo projeto de extensão, que eu trouxe para uma aluna de IC minha, que olha um pouquinho para a implementação. Então, eu queria de novo, Foucault, agradecer a sua abertura para eu participar da capacitação que vocês tiveram aí recentemente, porque esse processo de implementação ficou muito na minha mente e eu entendo que a gente precisa tirar números mais objetivos disso tudo que a gente faz. A gente precisa mostrar o que está acontecendo, quão efetivo está sendo, a relação de custo-benefício. Então, a gente precisa divulgar um pouquinho mais isso, e recentemente eu estou também com
com esse projeto de IC que está aliado a um aluno meu de mestrado. Temos aí pesquisas da gerontologia com mulheres com fibromialgia e também dor crônica. Temos pesquisas da educação física que atrela o processo de educação em dor com exercícios voltados para a prática de atividade física da professora Dani. Então, nós temos aí algumas pesquisas acontecendo e teremos resultados em breve, né, para mostrar. Eu e a Ellen escrevemos, a Ellen e a Gi, que foi uma outra parceira nossa aí na Clínica da Dor, na supervisão, nós escrevemos como um framework, né, uma estrutura para ajudar aos profissionais entenderem como é esse funcionamento que eu comentei para vocês, centrado na funcionalidade, como é essa avaliação inicial. Então, escrevemos de uma forma mesmo narrativa, de uma forma aí, mostrando o nosso processo de criação desse protocolo, vamos dizer assim, né, dessa estrutura base de avaliação. E seguimos, né? Então, muito obrigada pelo convite, pela troca, e estamos aí abertos a parcerias, a quiserem vir conhecer o nosso serviço, vocês estão convidados, será um prazer. Muito bom, muito bom. E eu acho isso extremamente importante, né, o que você está falando de escrever, né, o que vocês estão vivendo, porque recentemente estava em alguns grupos de pesquisa e estava falando um pouco disso, né, o resultado de um ensaio clínico, ele parece que vem um protocolo pronto e que aquilo funciona ou deixa de funcionar, né? Mas como que se chega até lá, né? Então, assim, nem tudo é reprodutível, né? Então, na hora que você quer aplicar aquele resultado, como que eu faço no meu contexto? Né? E aí a gente conseguir transferir, né, o que aconteceu num protocolo de um ensaio, ele literalmente vai ter que ser mudado para o contexto que você está vivendo, para o paciente, o perfil e várias mil coisas, né? Assim, trago também de bagagem que na Santa Casa a gente tentava fazer ensaios clínicos, né, pensando nessa efetividade, e a gente fala assim, não, a gente tem 600 pessoas na fila de espera, é fácil fazer um ensaio clínico, mas você elimina todo mundo, porque todo mundo tem muita comorbidade, mas essa é a realidade, não é o paciente liso que só tem uma condição, né? Então, tudo isso eu acho que tem como a gente pensar na ciência, o que a gente lê e quem publica, o que publica, em relação assim, como que você consegue realmente transferir os resultados, os achados e o que você está lendo, né? Para você não ser aquela coisa rígida do funcionou ou não funcionou, né? Então, eu acho que tem várias coisas essenciais aí, né? Mas, enfim, finalizando aqui, senão a gente continua conversando aí por muito tempo, né? E aí, para não tomar tempo das meninas, muito obrigado aí pelo tempo de novo, Ellen e Mel. Eu sei como é corrido aí toda a rotina de vocês aí em relação a tudo que vocês fazem. Agradecer, espero que daqui a um tempo vocês voltem para falar mais resultados aí da clínica, mais aprendizados, tá? Fica sempre a porta aberta aqui para vocês estarem aqui contando novas experiências, certo? Então, pessoal, não esqueçam aí de curtir, compartilhar, mandem para todo mundo aí que vocês acham que possa se interessar por esse assunto e até o próximo episódio. Grande abraço, valeu!